Você não vai acreditar no que aconteceu neste debate? Tabata Amaral tentou defender o governo, mas Júlia Zanatta chegou com tudo e destruiu nos argumentos. Foi resposta atrás de resposta, sem deixar espaço para dúvidas. Quer ver como isso aconteceu? Assista esse vídeo até o final. Nós convidamos as deputadas Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que integra a base governista, e a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que integra a oposição. Obrigada pela presença das duas aqui na Globo News. Obrigada. Começo, deputada, perguntando para a senhora. Tem o julgamento do ex-presidente na semana que vem. Em caso de condenação, qual o impacto que a senhora avalia que terá nos trabalhos do Congresso? Obviamente, o Bolsonaro já está condenado desde o primeiro dia que começou, não só agora, essa história de 8 de janeiro. Desde que ele assumiu a presidência em 2019, a gente vê uma tentativa de amarrar os pés e as mãos dele, impedi-lo de governar e agora impedi-lo de existir, né? Você vê que hoje mesmo o ministro Alexandre de Moraes determinou policiamento na casa dele 24 horas e isso foi fruto de um pedido do líder do PT, Lindbergh, que fez um ofício, um político fez um ofício ao delegado-geral, lá, chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que determinou isso. Então, obviamente que a gente sabe que Bolsonaro já está condenado. As consequências disso serão perante a população, mais indignação, mais revolta, mais sensação de censura e opressão que a gente já está vivendo. E, obviamente, isso reflete na gente, porque eu ando em Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, e a gente é cobrado. O Congresso não vai fazer nada, ninguém para Alexandre de Moraes, ninguém dá uma resposta a esse desequilíbrio entre os poderes. Então, obviamente, nós vamos preparar aí alguma coisa para ter uma reação do Congresso Nacional. Agora, deputada, Santa Catarina é um lugar onde Bolsonaro teve muito voto, se eu não me engano, o estado em que ele foi mais bem votado, mas pesquisa da Quest mostra que as pessoas consideram, na maioria, a prisão justa. 55% a favor da prisão domiciliar e apenas 33% a consideram injusta. Bom, a prisão não tem que ser baseada em pesquisa, né? A prisão tem que ser baseada em crime. E, obviamente, não existe crime, não existe golpe, né? Como que pode ser um golpe se não tinha arma, não tinha o apoio das Forças Armadas? Inclusive, eu estive, desde o meu primeiro dia de mandato, busquei ir lá conversar com as mulheres que estavam no Colmeia. Visitei presos na Papuda também. E faz 2 semanas eu estive em Criciúma, que é a minha cidade, no presídio que tem 2 presas do dia 8 de janeiro, a Camila e a dona Fátima, certo? Então, eu conversei com essas pessoas e elas não têm crime, não têm individualização da conduta. Então, essa prisão do Bolsonaro, ela não tem que ser baseada em pesquisa. Eu não estou nem aí para essa pesquisa. Tem que ser baseada nas provas e se existe crime de golpe ou não. Que não existe um golpe, obviamente. Essa palavra golpe já é errado a gente usar. A gente sempre faz essa ponderação aqui no Globo News Debate, porque a lei fala em tentativa de golpe, é diferente do golpe em si, que evidentemente, se tivesse acontecido, talvez esse debate Mas ele nem estava aqui no Brasil, né? Quando essas alegações estão sendo feitas, ele não estava no Brasil, ele não abriu a boca. E por que ele ia tentar um golpe depois de que ele depois de ter saído da presidência? Então, toda essa narrativa só tem um objetivo. As pessoas sabem disso, né? Talvez não a maioria, porque a maneira que as coisas são transmitidas via imprensa dão outra impressão. Mas onde eu circulo, Santa Catarina, a maioria esmagadora das pessoas sabe que é uma tentativa de tirar Bolsonaro do cenário político eleitoral. Porque a gente tem também pesquisa, voltando a falar em pesquisa também, pesquisas recentes que mostram que o único que vence Lula é Bolsonaro. Deputada, deixa eu ouvir a senhora. A deputada Zanatta fala que não há crime, né? A Procuradoria-Geral da República, na denúncia, colocou a minuta do golpe como uma tentativa, os depoimentos de ex-comandantes, tanto da Aeronáutica quanto do Exército, como um elemento, as quebras de sigilos, inclusive as mensagens trocadas por CID com terceiros, enfim. Como é que a senhora avalia o diagnóstico que a deputada Zanatta faz? Primeiro, boa noite, Júlia. Boa noite, deputada, a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês.
Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu até aqui. Do que a gente sabe, Bolsonaro está sendo investigado por algumas questões. Vou falar das mais concretas, que a gente sabe que de fato aconteceram. A primeira delas foi uma tentativa muito enfática de atrapalhar a eleição. Aí é quando entra a atuação da Polícia Rodoviária Federal, é quando entra as falas contra urnas eletrônicas, com embaixadas e por aí vai. Vem o resultado da urna, uma eleição disputada, mas Bolsonaro perde. E aí, quando o Bolsonaro perde, e aí vou falar aqui dos fatos, do que a gente sabe que aconteceu. Existe toda uma arquitetação, todo um planejamento que começa a ser executado para que a urna não seja respeitada. O que a gente sabe de concreto? Que Bolsonaro esteve em reuniões de planejamento da tentativa de golpe, que Bolsonaro chegou a editar a fala que ele daria depois do golpe militar e que Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato que começou a ser executada de Alckmin, Lula e do ministro Alexandre de Moraes também. Então, isso até as investigações começarem a acontecer. O que a gente sabe também? Que Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas incentivaram seus apoiadores a entrarem na Praça dos Três Poderes e vandalizarem, porque acreditavam que assim haveria um ambiente para um golpe. Quando a gente começa a entender tudo isso, o que a gente tem também de concreto? Uma tentativa gigantesca de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, especialmente, aliados, para travar as investigações. De mais concreto, foi descoberto recentemente uma minuta, um texto no celular do Bolsonaro em que ele pediria asilo para a Argentina. Então, bastante indício de que ele fugiria do Brasil. E aí tem um episódio da Embaixada de Honduras, da Hungria, perdão, e por aí vai. E aí, para mim, é o que mais importa aqui. Nessa tentativa maluca de desrespeitar o resultado da urna, de salvar a própria pele, se arquitetou um plano que envolve aí Eduardo Bolsonaro para que Estados Unidos se coloquem contra o Brasil, contra os brasileiros. Quem está perdendo com tudo isso? Os brasileiros, os produtores, os empresários, o nosso agro, a gente que é de São Paulo especialmente. Então, é muita coisa concreta. E aí, para você salvar a pele de uma pessoa, se ocupa a Câmara dos Deputados, não vota a reforma do imposto de renda, se coloca os Estados Unidos contra o povo brasileiro, a gente perde emprego, a gente perde potencial econômico mesmo, a troca de quê? De fazer com que uma pessoa e seu entorno não seja responsabilizado pelos crimes que cometeu e, ao que tudo indica, segue cometendo. Sobre os projetos, a PEC das prerrogativas e a PEC do foro, qual a avaliação da senhora e como uma eventual condenação vai impactar essas discussões? A anistia também, né? Assim, é revoltante. E aí, quando a gente entende o contexto, bolsonaristas e centrão estão aliados para defenderem esses projetos. Tem alguma chance disso ser bom para o povo brasileiro? De ser bom para você, trabalhador que está em casa? Claro que não. Falando da PEC das prerrogativas, porque para mim ela é a mais absurda, que para mim é uma grande PEC da impunidade. O que está ali, gente? Que um parlamentar não vai poder ser preso, basicamente. E na única possibilidade em que ele pode ser preso, que é uma prisão em flagrante, por um crime gravíssimo, estou falando de assassinato, de estupro aqui, ele só vai poder continuar preso se o parlamento, se o Congresso autorizarem essa prisão. Eu não consigo entender o que tem de bom nisso. A gente, infelizmente, tem muita corrupção na política. A gente, infelizmente, tem muita bandidagem na política. É a regra? É todo mundo? É claro que não. Mas impunidade ainda é um mal desse país. Como é que a gente acha normal você votar um projeto que basicamente está dizendo não pode investigar, não pode prender e se prender, mesmo em flagrante, num caso gravíssimo, inafiançável, a pessoa só fica presa se o Congresso permitir. Minha gente, a gente está lá todos os dias. Como é que a gente vai achar que os parlamentares são as melhores pessoas para julgarem seus pares, seus colegas? E só vai levar impunidade, a gente precisa barrar isso. Como é que a senhora vê PEC das prerrogativas e foro, anistia também, a senhora vai votar a favor? Bom, primeiro que a gente não tem... Anistia, com certeza, né? Nossa prioridade, até porque, como eu falei, e eu tive a oportunidade, eu quero convidar a deputada Tabata a visitar algumas das presas mulheres do dia 8 de janeiro, conhecer a realidade como eu fiz. Fui lá, aqui no Colmeia e também em Santa Catarina. Segundo, obrigada pela tua explanação sobre as questões sobre Bolsonaro, mas você que está nos assistindo
Tem fala da deputada Tabata em que ela declara: se Bolsonaro estiver de um lado, eu estarei do outro. Então, talvez aqui ela fez uma fala apaixonada, porque ela não gosta do Bolsonaro. E aí, claro que toda essa narrativa de golpe faz sentido para ela, porque ela já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, ela estará do outro. Sobre a PEC das prerrogativas, nós ainda não temos o texto. Inclusive, o Lafayette, que vai ser o relator, o deputado Lafayette, vai apresentar o texto amanhã pela manhã. Mas é muito claro que hoje, né, a Tabata falou de bandidagem, de corrupção. Inclusive, vale lembrar aqui que ela apoiou o Lula na eleição, né? O presidente dela foi o Lula. Mas, voltando à questão das prerrogativas, nós temos hoje, talvez a deputada Tabata não saiba, parlamentares processados pelo que falaram da tribuna da Câmara. Marcel Van Hatten, uma fala na tribuna da Câmara. Outros parlamentares também, Eduardo Bolsonaro. Enfim, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma PEC para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para proteger o nosso mandato, os nossos mandatos. Porque tem alguns, né? Porque hoje a deputada Tabata, como não gosta do Bolsonaro, está do lado do STF, está do lado da censura, está do lado da opressão. Mas amanhã pode ser ela também. E eu vou defender, inclusive, o mandato dela. Por quê? O mandato, o nosso mandato, Júlia e todos que estão nos assistindo, né? Por que um deputado tem que ter alguma coisa a mais que um cidadão? Porque, por exemplo, eu fiz 111.588 votos lá em Santa Catarina. Então, estou representando. Não é possível que eu seja chantageada por um processo sobre algo que eu falei da tribuna da Câmara. Mas não pega provavelmente só isso, né? A grande discussão é que outros crimes... A gente não tem o texto ainda, né? A gente não tem o texto ainda, a senhora tem razão, mas em caso de haver outros crimes para além dos crimes de opinião, a senhora apoiaria? Nós vamos avaliar o texto amanhã. Estou aguardando. Hoje, inclusive, encontrei o Lafayette e quis conversar com ele, mas ele falou que o texto vai ser liberado amanhã pela manhã e a votação vai ser na sequência. Júlia, você me permite um minuto? Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que é uma grande tentativa de distração. E aí a chave para a gente entender, pessoal, é se perguntar de maneira muito honesta, por que é que o Centrão está apoiando essas iniciativas dos bolsonaristas? Se fala muito dos vândalos, dos comuns que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O próprio Eduardo Bolsonaro, está em mensagem publicada, disse que seria melhor não ter o perdão para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes, para se manter o argumento e tentar safar a pele do Eduardo Bolsonaro. Então, nunca foi sobre quem estava ali na Praça dos Três Poderes. É sobre proteger Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e por aí vai. E tem um outro ponto sobre essa PEC das prerrogativas. No discurso estamos defendendo liberdade de expressão. Mas na prática, minha gente, ninguém aqui é inocente. O STF está com uma série de julgamentos sobre o orçamento secreto. São parlamentares que estão sendo acusados de terem desviado dinheiro de hospital, de creche, de escola para o próprio bolso. Então, não dá para não encarar essa realidade. Tem que ser honesto. Está aqui para defender corrupto ou não. Está aqui para defender o povo ou não? Então, infelizmente, falam de uma coisa, mas, na verdade, o foco é em outra. E eu volto a perguntar, tem alguma chance de um projeto que gera mais impunidade ser bom para o povo brasileiro? Eu tenho certeza que não. Olha, se a Tabata tivesse, se a deputada tivesse preocupada com corrupção, a senhora não teria apoiado o Lula para presidente, né? Mas, tudo bem. Sobre o Eduardo Bolsonaro, isso que a senhora falou não é verdade, Tabata, né? Tem uma conversa, inclusive, que ele fala que não aceitaria uma anistia light, que tem que ser a anistia ampla, geral e restrita. Não sei se... Tem gente que tem problema... Tem gente que tem problema de interpretação, isso é normal, mas tá ali, é só ler. Ele não quer uma anistia light, ele quer algo que vai salvar todos, porque existem violações graves de direitos humanos. É que a anistia light, deputada, só para quem está nos acompanhando, a anistia light não teria o Bolsonaro. Teria, por exemplo, o que eles chamam das velhinhas que picharam, as pessoas que picharam e tal. Então, não teria Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro diz, essa anistia light aí, sem Bolsonaro, os Estados Unidos não vai nos apoiar. Mas veja bem, a anistia, ela pega até aqueles inquéritos que começaram lá em 2019 e não acabaram até hoje. Tem gente sendo investigada desde então, desde 2019. São 3 inquéritos, milícias digitais, atos antidemocráticos e
fake news, certo? Então, a gente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Aliás, nem deveria se chamar anistia, porque essas pessoas não cometeram crimes. Elas estão sendo perseguidas. Eu li processos, eu li inquéritos, não tem individualização das condutas. Então, é muito grave. São violações graves de direitos humanos e a gente não pode falar que a gente vive uma democracia enquanto isso não for resolvido. Hoje, qual é a imagem do Brasil? Nós temos um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Por exemplo, todo esse julgamento aí, eu nem reconheço esse julgamento da primeira turma. Não reconheço nada que vem de lá. Por quê? Porque quem está julgando é um violador de direitos humanos. E a gente tem que falar. Então, querer falar que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos... Conspirando, traindo a própria pátria. Tabata, você já foi aos Estados Unidos falar mal do Brasil? Nunca fiz E agora que o Lula que tem queimadas, tu não fala nada, entendeu? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro não está conspirando contra o Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se você me permite responder, a democracia Eduardo brasileira. Bolsonaro está dizendo que prefere ver uma terra arrasada, que prefere prejudicar a própria pátria para safar a pele dele e do pai dele. Eu teria vergonha de atuar de uma forma tão enfática contra o meu país, contra o meu mandato, contra a minha nação. E eu não entendo como é que se defende liberdade que não reconhece a tentativa de golpe que aconteceu. Se tivesse sentido êxito, se Bolsonaro tivesse conseguido o que queria, a gente não estaria aqui conversando. Sem armas, Tabata. Liberdade só existe sem apoio das Forças Armadas, Tabata. Você sabe o que é golpe? Eu tenho uma sugestão. Discorda do governo, coloca candidato. Você gosta de ver as tiazinhas lá presas na cadeia? Vem comigo, eu te levo para conhecer a história real de cada uma. Esse Brasil Esquece é o Bolsonaro. E o bolsonarismo está servindo aos corruptos que sempre levaram a melhor. Você apoiou Lula, você apoiou... Vamos voltar, a gente está clara a posição das duas, mas vamos tentar seguir aqui em frente, ainda com a pauta sobre o impacto no Congresso. Já que a gente falava de Eduardo Bolsonaro, a senhora evidentemente é contra a cassação, então, de Eduardo Bolsonaro. Com certeza. E vai se articular, atuar para impedir... Veja bem, porque entraram contra ele ali no Conselho de Ética. Eu não olhei as peças, obviamente, né? E até vi uma entrevista do presidente do presidente ali do Conselho de Ética, que ele falou que não enxerga quebra de decoro daquilo que foi apresentado, mas que o Eduardo Bolsonaro eventualmente poderia perder o mandato pela questão das faltas, enfim. Então, eu não sei. Eu não sei como é que está essa questão desse andamento dos processos ali no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. Mas é obviamente que agora todo o sistema está se armando contra Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque viram que ele, por exemplo, se ele fosse um presidenciável, né, que para mim ele poderia ser, ele teria muitas condições e viria para realmente colocar as nossas pautas, as pautas da direita conservadora para frente. E isso, claro, não agrada ao sistema. Mas, obviamente, que a gente sabe que tudo que está sendo feito, né? Por exemplo, a gente não fica feliz com o tarifaço que tá aqui que o Trump impôs aqui no Brasil, mas isso é fruto da incompetência, ou talvez isso aconteça de maneira proposital, do Lula. Tabata, veja o que o Lula, você que é uma menina polida, fala bonito, né? Olha o que o Lula faz com o Trump. Diz que assim, vou mandar uma jabuticaba para o Trump. A primeira-dama Janja diz que, como é que é? Não vou falar o palavrão, mandou um fuck you lá para o Elon Musk. Isso é maneira de lidar com a diplomacia? Quando que veio o tarifaço? Vamos lembrar aqui. Quando que veio o tarifaço? Na mesma semana da fala do Lula nos BRICS. Então, assim, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que tu já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, tu vai estar do outro. Mas tenta analisar os fatos com calma. Posso? Pode e a gente falar. tentar distribuir o debate aqui. Eu vou ignorar todos os ataques pessoais, porque quem está nos ouvindo, acho que espera e merece uma postura melhor dos parlamentares. Quais foram os ataques pessoais? Posso concluir, Júlia, por favor? Não vou deixar que você falar que eu te ataquei, sendo que eu não te ataquei pessoalmente. Quais foram os ataques pessoais? Cite agora. Por exemplo, você disse que eu defendo a opressão, o que é uma mentira. Se eu puder concluir, acho que todo mundo vai ganhar muito com esse debate. Você pode concluir. Mas não foi um ataque pessoal, é minha opinião. Se você está
Desse lado, você defende a opressão. Tudo bem, deputada. Vamos só ouvir a deputada Tabata, então. Vamos lá. Nível? Posso concluir, Tabata, por favor? Menos. Calma, tá muito nervosa. Vamos voltar, olha só, gente. O tema é quente, sociedade dividida também, mas a gente consegue conversar em bons termos. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá. Tarifaço, a sua opinião sobre tarifaço, depois a gente vai ouvir a senhora para caminhar aqui com a pauta. Primeira coisa, eu não preciso atacar ninguém pessoalmente para falar do que está acontecendo com o Brasil. Eu fiquei extremamente envergonhada pelo que a gente viu na Câmara 2 semanas atrás. Como cidadã mesmo. Porque as pessoas já têm uma imagem tão ruim da política, com razão. E quando olharam para a Câmara e viram pessoas ali de forma ilegal, sentando em cima da mesa, ocupando a mesa, colocando esparadrapo no corpo todo, qual é a imagem que isso passa? De um país que não é sério, de um Congresso que não é sério. E com essa baderna toda, com esse não importa o custo, vamos proteger a pele do Bolsonaro, porque tudo é sobre isso, a gente deixa de debater coisas muito importantes, como é a reformulação do imposto de renda, como é o Plano Nacional de Educação, para dar só alguns exemplos. E o que está acontecendo com o tarifaço é um grande exemplo disso. Minha gente, um político brasileiro está sendo investigado. Infelizmente, isso não é novidade, não acontece só na esquerda, não acontece só na direita. Talvez uma diferença que a gente tenha é que ali desde o mensalão o STF de fato começou a ir para cima de políticos. É por isso que agora querem tirar do STF as investigações, porque viram que vão ser investigados, vão ser presos. E aí é sempre o discurso ideológico, mas no final do dia é sempre para proteger corrupto. É sobre isso que a gente está falando. E na questão do tarifaço, olha onde chegaram. Eduardo Bolsonaro abandonou o seu estado, São Paulo, abandonou o seu mandato e está desde fevereiro em outro país conspirando contra o nosso país, fazendo com que reunião não aconteça, dizendo que prefere terra arrasada, que não se importa com o que vai acontecer com o Brasil. Isso não é postura de patriota, isso não é postura de um filho dessa terra. O que foi que ele conseguiu? Atrapalhou sim muito. Fez com que produtores dos mais diferentes setores sofressem. E mesmo aqueles que foram deixados de lado agora por conta da articulação do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, seguem com medo. A custo de quê? É essa pergunta que eu me faço. Vale a pena salvar a pele de um político, Bolsonaro, e prejudicar um país inteiro? Eu acho que não. Deputada, pegando aqui como gancho a questão da ocupação da mesa diretora, a senhora chegou a dizer que a oposição estava de parabéns por ocupar a mesa, participou da manifestação. O partido da deputada Tabata, o PSB, pediu a suspensão dos mandatos da senhora e de outros parlamentares. Queria que a senhora colocasse o seu argumento sobre o porquê da ocupação, porque quando se ocupa uma ocupação, quando se ocupa uma mesa na Câmara dos Deputados ou no Senado, impede o trabalho dos outros parlamentares que estão representando outros brasileiros, para além dos que a senhora representa. Quer dizer, é um ato democrático? Com certeza, é um ato democrático, já aconteceu, inclusive PT já fez, né, acho que foi no Senado, tem precedentes, enfim, e a gente estava se manifestando, normal, e infelizmente pediram a suspensão do meu mandato, tá lá, a representação contra mim é assim, ó, porque estava com um bebê no colo. Agora eles querem mandar até onde eu tenho que estar com a minha bebê, que é amamento, né, amamentação exclusiva. Então, eu tenho que estar aqui, ela está aqui, inclusive, aqui fora do estúdio, e alegaram que eu usei uma bebê como escudo. Eles que usaram uma criança como escudo para me atacar, o que foi muito baixo. Infelizmente, chamaram até o Conselho Tutelar, mas eu tenho certeza que a deputada Tabata não concorda com isso, né? Ela é uma pessoa mais moderada e tal. E, Tabata, você falou que não precisa atacar ninguém pessoalmente. Realmente, você não precisa atacar ninguém pessoalmente. Você sempre faz o discurso de que está sendo atacada. Então, a gente não precisa disso também, né? Eu não gosto desse discurso. Não fico falando, a Tabata está me atacando. Até porque nós estamos num debate, nós somos duas deputadas e podemos divergir e trazer fatos e argumentos. Vamos aos fatos. O PSB em nenhum momento mencionou a filha da deputada na peça, e está aí para todo mundo checar. Dito isso, eu acho que é muito importante que os deputados que lideraram o motim, incluindo a deputada Júlia Zanatta, tenham a punição devida. Porque senão, gente, não existe mais presidência, não existe mais governança possível.
O que estava em jogo ali? Eu já fui oposição por 4 anos. A gente tem instrumentos legais. Você faz um discurso mais longo, você tenta tirar um projeto de pauta, você tenta colocar o seu projeto extra pauta, mas você sentar ali, inclusive na mesa como sentaram, fazer aquela baderna, fazer aquele motim para dizer que a gente não ia votar projetos como o do imposto de renda, que é tão fundamental para quem tem mais pagar mais, quem tem menos pagar menos. São 10 milhões de brasileiros que vão se beneficiar com a reforma do IR e tudo isso deixa de ser importante. Por quê? Porque só querem debater para salvar a pele do Bolsonaro. Então, se o presidente Hugo Mota, se o Congresso como um todo não derem um basta e não fizerem valer aquilo que foi dito de suspender quem estava liderando o motim, como que vão ser as próximas semanas? Eu sou presidente do Plano Nacional de Educação. A gente tem um projeto importantíssimo para a educação brasileira. A gente vai ter condições de debater esse projeto com seriedade, com profundidade, ou vai ser tudo refém da pauta Bolsonaro que a gente tem hoje? Deputada, olhando um pouco para frente, os governadores de oposição começaram a se articular de olho no espólio eleitoral de Bolsonaro, que está inelegível. O presidente do partido da senhora, Valdemar, até falou que pretende recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral ano que vem, quando terá uma outra composição, enfim. Essa movimentação dos governadores causou críticas, levantou críticas dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive dos filhos. Um dos filhos chama os governadores de ratos. Como a senhora vê essa movimentação dos governadores e quem deve ser o candidato do seu partido? Eu evito falar em eleição agora, porque a nossa prioridade é restabelecer a democracia no Brasil, a anistia, enfim. Mas, para mim, não existe eleição sem Bolsonaro. Eu tenho esperança, tenho fé e acredito que a gente vai reverter esse cenário e que ele vai ser o nosso candidato. Agora, algumas questões que eu gostaria de também relembrar aqui. É engraçado, né? Porque obstrução agora virou baderna. E baderna virou golpe, né? Porque é isso que acontece. Então, a Tabata gosta muito de punição, né? Ela foi a favor do requerimento de urgência do PL 2630, que é o PL da censura. Ela já foi responsável, até, me corrija se eu estiver errado, pela demissão de um humorista. Errado. Né? Errado? Uhum. Então, mas eu já comento. Então, ela gosta muito de punição. Ela não gosta de ver uma oposição fazendo o que pode fazer, obstrução, e que já foi feito. Né? Inclusive, eu não falei, não mencionei a representação do seu partido especificamente, Tabata, foi a representação do PT, assinada pelo PT, sobre a questão de falar do meu bebê. A senhora pode comentar as declarações da deputada Zenata e queria também te ouvir sobre 2026. Acho que o que mais importa para quem está nos acompanhando são os projetos, é o Brasil. E aí eu queria fazer uma correção, porque eu não só votei a favor do projeto de regulação das plataformas, como sou uma das autoras desse projeto. Porque eu entendo que a gente precisa proteger, especialmente as crianças, dos crimes que acontecem online. Quem tiver curiosidade de conhecer mais o projeto, o meu trabalho nessa área, a gente faz uma divisão que eu acho que é muito importante, que é você não se preocupar com o conteúdo que é publicado, mas é você olhar para a infraestrutura, exigir transparência, saber quem financia conteúdos, exigir que as plataformas combatam a pedofilia. Todo mundo viu recentemente, com o vídeo do Felca, o quanto que as plataformas viraram um refúgio para pedófilo, para quem dá golpe em idoso, para quem está ali assediando mulheres. Então, o que eu sempre defendi, o que eu sigo defendendo, é que o que é crime no meio físico, na vida real, seja crime também no mundo físico, para que as plataformas não sejam um refúgio para os piores dos criminosos. E em relação a 2026, eu sei que existe muita angústia, especialmente de alguns partidos, mas eu estou muito preocupada com a pauta que a gente tem nesse ano. Para o ano que vem, vamos trabalhar, vamos continuar enfrentando qualquer extremismo que exista, mas para esse ano a gente tem a pauta da reforma do imposto de renda, que vai ser um alívio muito importante para quem mais precisa. Pela primeira vez, justiça tributária, a gente cobrar um pouco mais de quem tem muito mais, inclusive na reforma do IR. Foi aprovada uma proposta minha, qualquer centavo a mais que for arrecadado vai ser usado para reduzir o imposto sobre consumo. Temos o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, pautas importantes de saúde mental, de segurança, proteção de crianças. A gente tem muita agenda para vencer. Para a gente terminar, o imposto de renda, que é a prioridade do governo,
E a CPI do INSS, com essa semana que vem, que é o julgamento, como a senhora vê essas duas pautas? CPI do INSS, a gente precisa ir atrás, né, de quem roubou dos aposentados. Graças a Deus teve uma vitória da oposição ali, conseguimos derrubar o nome que seria do governo. Inclusive, teve o relator, acho que já tinha até dado entrevista como relator, e acabou não dando certo, porque naquela configuração, quem seria preso seria o aposentado que foi roubado. Então, pelo menos agora nós temos a gente consegue vislumbrar algum tipo de justiça que pode ser feita por esses aposentados que tiveram descontos indevidos. Roubo, né? Roubo em seus aposentos. E imposto de renda? Imposto de renda, eu sou a favor de que nem exista imposto de renda, né? Eu acho que a carga tributária que existe hoje no Brasil, ela chega ao ponto de ser uma extorsão. Então, sempre que é para votar diminuição de imposto, eu sou favorável. Mas, quando tem aumento de imposto, seja para um, seja para outro, eu não concordo. Para a gente finalizar... INSS, esse é um dos crimes mais cruéis que aconteceram no Brasil nos últimos tempos. Começou no governo Temer, cresceu no governo Bolsonaro, continuou no governo Lula e precisa ser completamente interrompido. Não só com a devolução de quem foi roubado, mas com a punição. E acho que a armadilha que existe aqui hoje, até quando a oposição diz, tivemos uma vitória, com isso a gente vai atrás do Lula, vai proteger o Bolsonaro, esse é o perigo. Infelizmente, gente, corrupção não tem cor partidária no Brasil. Ou a gente tem uma investigação séria para punir todo mundo, sem olhar qual era o partido, ou vai ser mais um escândalo que é usado politicamente e, no final das contas, não dá em nada. Falou que vai proteger, em relação à questão da reforma do imposto de renda, eu me pergunto como é que a gente financiaria educação pública, segurança pública, sem arrecadação de impostos. O que eu sei é que o nosso Brasil cobra muito no consumo, é muito caro tudo que a gente encontra no mercado. E pouco de quem tem muito dinheiro tem que inverter essa lógica. Rapidinho, só para a gente E aí eu finalizar. complemento também, então. Só para manter a justiça aqui. Só para atualizar, deputada, hoje foram aprovados requerimentos na CPI. Desculpa, deputada Zenata, só falar, Tá. 10 segundinhos para cada uma, que tem Jornal das 10 chegando. Combinado. Foram aprovados requerimentos na CPI que vão chamar todos, desde Dilma até Lula, os ex-presidentes do INSS. Então, ninguém está protegendo ninguém. Espero que investiguem a todos mesmo, incluindo o Bolsonaro, enfim, todos que estavam ali envolvidos. Incluindo o irmão do Lula também. O mais importante, gente, é que a gente foque no Brasil e não se distraia por essas pequenas coisas. A gente tem muito desafio grande para vencer. Deputada Júlia Zenata, muito obrigada pela sua presença aqui. Deputada Tabata Amaral, obrigada também pela presença. Agora que você acompanhou tudo, quero saber sua análise. Quem você acha que se saiu melhor nesse debate e por quê? Comenta aqui embaixo e vamos trocar ideias.